Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero tratar sobre o grande segredo do sucesso de José. Como texto base, Gênesis capítulo de número 41, verso de número 38, que diz: E disse Faraó a seu servo: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Este texto destaca o grande segredo do sucesso de José. Muitas pessoas atribuem o sucesso dele à excelente capacidade que o rapaz tinha de ser líder onde quer que o colocassem. Porém, por trás de todo esse sucesso de José, havia um segredo que o faraó, mesmo sendo ímpio, logo percebeu. José era um homem em que havia o Espírito de Deus. Eu quero trazer isso para nossas vidas hoje. Se temos Deus verdadeiramente nas nossas vidas, por onde quer que passarmos, as pessoas irão perceber que somos servos de Deus, que servimos a Deus. Por quê? Porque isso vai resplandecer em nossas vidas, por onde quer que andarmos, por onde quer que passarmos, a presença de Deus vai resplandecer em nossos rostos, porque temos comunhão com Ele, porque buscamos a Ele verdadeiramente em nossos corações. Primeiro ponto que eu quero destacar: o Espírito de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens da Bíblia. O primeiro personagem, Moisés. Moisés era um homem que havia o Espírito de Deus, como vemos em Números 11:17. Este era o segredo de sua extraordinária capacidade de liderança. Moisés só conseguiu ser um líder bem-sucedido porque a presença de Deus era com ele, porque Deus era na vida dele. Se fosse sem a presença de Deus, possivelmente ele não teria deixado esse legado que nos deixou hoje e que faz nós lembrarmos dele. Segundo personagem, Josué. Seu sucessor era também um homem que havia o Espírito de Deus, como vemos em Números 27:28 e Deuteronômio 34:9. Vemos que Josué também tinha uma comunhão íntima com Deus. Enquanto Moisés enviou 12 espias, apenas Josué e Caleb disseram coisas boas, porque eles conheciam a Deus verdadeiramente, porque eles tinham uma comunhão íntima com Deus e sabia quem era verdadeiramente o Deus de Israel. E o terceiro personagem, Gideão, foi capacitado e revestido pelo Espírito do Senhor para realizar uma grande façanha militar, como vemos em Juízes capítulo 6, verso de número 34. Gideão não tinha popularidade e não era conhecido, mas porque ele buscou a Deus verdadeiramente, Deus chamou ele e deu uma grande responsabilidade para ele. Deus queria que ele derrotasse os midianitas. E isso não seria feito de uma maneira, seria evidente que o povo de Israel estava superior aos midianitas, não. Mas Deus usou simplesmente 300 homens para que um exército gigantesco fosse derrotado. Por quê? Ele queria mostrar que ele estava cuidando de tudo, que Deus cuida de tudo em nossas vidas. Quarto personagem, Sansão. Sansão foi capacitado e impulsionado diversas vezes pelo Espírito Santo, como vemos em Juízes 14:6. Sansão, ele era poderoso, ele tinha sua força porque era a unção de Deus na vida dele. Vemos que quando ele perdeu isso, perdeu o vínculo com Deus, perdeu a unção de Deus em sua vida, a sua força se esvaiu, a sua força se foi. A sua força não estava simplesmente no cabelo, mas estava no ato de ele quebrar a comunhão com Deus. Quando ele fez isso, quando ele quebrou sua comunhão com Deus, quando ele quebrou seu nazireado, quando ele fez o que não era para fazer, o Espírito Santo se retirou dele e ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus e por isso foi derrotado. Mas no final de sua vida ele se arrependeu e verdadeiramente se voltou para Deus. E Deus devolveu a força dele, com que ele derrubou o templo de Dagon e matou milhares de pessoas. Quinto personagem, Davi. Davi era capacitado de forma extraordinária pelo Espírito do Senhor, como vemos em 1 Samuel 16:13. Ao ponto de ele mesmo dizer: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel 23:2. Davi era um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus.
Por que ele tinha tal título? Porque ele verdadeiramente queria buscar a Deus. Porque ele queria buscar a Deus, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento, não importa qual seja a situação que está o seu contexto social, seu contexto histórico, mas ele queria, de todas as maneiras, estar próximo de Deus, estar perto de Deus, estar buscando a Deus verdadeiramente. O segundo aspecto que eu quero dizer aqui: o Espírito Santo é o segredo do sucesso da igreja. O Espírito de Deus sempre foi o grande segredo do sucesso do ministério terreno de Jesus, como vemos em Mateus 12:28, Lucas 4:1 e 4:14, 4:18, Atos 10:38. Sem o Espírito Santo não haveria igreja, não haveria um ministério de Jesus com tanto sucesso. O Espírito de Deus foi um grande segredo do sucesso dos apóstolos, como vemos em Atos 4:8 e Atos 8:14-15. Vemos ali que os apóstolos só tiveram um grande êxito no seu trabalho por causa que o Espírito Santo de Deus era com eles, era na vida deles. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso da igreja primitiva, como vemos em Atos 4:31. Eles eram fervorosos, eles conseguiam vencer as perseguições facilmente, porque eles buscavam a Deus verdadeiramente. O Espírito Santo estava com eles verdadeiramente e seu coração queimava. Tão bom que era a sensação que eles tinham sentindo a presença de Deus verdadeiramente. O Espírito de Deus é o grande segredo do sucesso de todos os filhos de Deus hoje, como vemos em Romanos 8:14. Todos os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como vemos em 1 Pedro 1:21. O Espírito de Deus sempre será o segredo do sucesso de qualquer ministério bem-sucedido que exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ter sucesso na sua vida, o verdadeiro sucesso só vai ocorrer quando a presença de Deus estiver verdadeiramente na sua vida. Nós vemos no estudo de ontem que o homem pode esquecer de nós, mas Deus jamais se esquece. Vemos a história de José passo a passo. Vemos que o copeiro Mor havia se esquecido dele, mas Deus se lembrou dele e fez com que Faraó tivesse sonhos para que Deus usasse ele para interpretá-los. E vemos aqui agora um pouco adiante que José está na presença do rei e interpreta os sonhos do rei. E o rei diz: porventura acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Faraó vê em José algo diferente do que ele não via nas outras pessoas, não via nas pessoas que o cercavam. Ele vê que José verdadeiramente servia a Deus. E quando servimos verdadeiramente a Deus, quando a glória de Deus se resplandece em nossas vidas, quando a presença de Deus se resplandece em nossos rostos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: aquele lá é um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus, porque isso está aparente em nossas vidas. Isso está aparente de uma forma extraordinária. Quando a pessoa bate o olho em você, já vê: aquele lá é um homem, é uma mulher de Deus. Porque a gente tem uma comunhão verdadeira com Deus, porque você está andando verdadeiramente com Ele, porque você tem algo no secreto com Deus. Não é simplesmente algo no momento que as pessoas estão olhando. Uma frase que sempre me chama a atenção, que diz: quando perguntaram para D.L. Moody o que seria caráter, ele diz: caráter, aquilo que você é no oculto. Isso me chama a atenção, porque o caráter nosso só é aparente quando estamos no oculto, porque só lá onde só está Deus vendo as nossas atitudes, lá veremos quem realmente somos. Se somos homens e mulheres de Deus, iremos buscar a face dele, mas se não somos, iremos buscar tudo que nos apraz neste mundo, todos os pecados, tudo que tão de perto nos rodeia, e vamos afastar de Deus. Mas quando somos verdadeiros filhos de Deus, temente a Ele, temos um caráter verdadeiro, nós vamos buscar a Ele tanto onde as pessoas nos veem, quanto no nosso secreto, onde ninguém vê. E neste momento, eu quero orar por ti. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te louvo e te agradeço por mais esta rica e imensa oportunidade de estar nos preparando mais este devocional. Senhor, seja com cada um dos seus filhos, abençoando, guardando grandemente, ó Pai. Senhor,
que possamos entender, que possamos ter esse grande segredo que José tinha em sua vida. Esse grande segredo que é estarmos cada dia mais próximos de Ti, buscando a Ti, andando verdadeiramente na Sua presença. Que venhamos ter isso, que venhamos buscar mais disso, que venhamos buscar mais de Ti, Senhor, para que nossa vida seja abençoada com a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Seja com cada um de nós nos fortalecendo, nos revigorando cada dia mais. É que nós Te louvamos, Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Seja com cada um dos Seus filhos. Amém. Que você possa ser abençoado por mais esta palavra. Que Deus seja contigo, que Deus te abençoe. Amém.